Nós, espíritas e espiritualistas, devemos demonizar a riqueza e endeusar a pobreza? O que Jesus quis dizer quando falou que devemos acumular tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem? Junte-se a mim a esse diálogo e vamos estudar um pouco mais o Evangelho sob a luz do Espiritismo. E hoje eu quero trazer para vocês, amigos e amigas, um assunto muito interessante quando nós falamos sobre espiritualidade e dinheiro, acúmulo de patrimônio, acúmulo de riqueza. Afinal, nós devemos demonizar o dinheiro, a matéria, o patrimônio e devemos endeusar a pobreza? Bom, muitas pessoas que estudam superficialmente o espiritismo ou outras correntes espiritualistas acreditam que é necessário que haja o voto de pobreza para que nós possamos alcançar uma depuração do espírito. Bom, vamos estudar isso um pouco mais sob a luz do espiritismo e trazer aqui um diálogo, trazer uma discussão que nos cause reflexão acerca da nossa relação com a matéria. E aí vocês vão ver que o dinheiro é somente mais uma dessas facetas quando nós falamos sobre a relação espírito e matéria. Para isso, eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus e também do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, Jesus Cristo fala: "Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam." Bom, aqui a gente começa uma discussão interessante, porque muitas vezes nós levamos a nossa vida somente preocupados em acúmulo de patrimônio. Então, eu estou preocupado com o meu próximo carro, eu estou preocupado com o meu apartamento, meu próximo apartamento novo, ou de como é que eu vou sobreviver ali em relação ao acréscimo que todo ano tem do aluguel. Muitas pessoas levam a vida inteira somente pensando na conta bancária, somente buscando o acúmulo da riqueza material, monetária. Todavia, nós sabemos que ninguém leva isso para o plano espiritual. Quando nós morremos, tudo isso fica aqui. E eis a primeira grande questão. Quando nós temos pessoas que vivem em função disso e somente para isso, nós temos aqui caracterizado um grande problema. Eis aqui uma questão de apego à matéria. Nós vemos em várias ocasiões, em mediúnicas, relatos de espíritos que já desencarnaram, mas ficam ligados ainda à sua fortuna. E aí é onde entra a questão do dinheiro. Pessoal, o dinheiro é somente, como eu falei no início do vídeo, uma das facetas sobre a relação que as pessoas podem ter quando a gente fala sobre apego à matéria. Quando a gente fala sobre apego à matéria, nós falamos sobre dinheiro, mas existe o apego à matéria muitas vezes a uma empresa, a um status, a um cargo, até mesmo a coisas e a pessoas. Então essa dificuldade desse desprendimento quando há o desencarne, ele pode variar muito. Então há espíritos que ainda ficam ligados à sua fortuna, há espíritos que ficam muito preocupados com a herança, como é que essa herança ela vai ser dividida pelos seus filhos. Tem espíritos que não conseguem mais se desprender do fato que não possuem mais aquele cargo ou aquela função naquela empresa, ou que a sua empresa não pertence mais a si e não conseguem desvencilhar e desfazer esse laço para continuar a sua vida no mundo espiritual e acabam ainda presos aqui à matéria. Então, sem dúvida que quando Jesus fala aqui que nós não devemos nos apegar a bens onde a ferrugem corrói e os vermes eles comem, entendam.
é tudo aquilo que a gente não consegue levar. Então, todo o patrimônio, todos os bens materiais e também pessoas, e aí entra a nossa relação com nossos pais, com nosso esposo, com nossa esposa, com nosso namorado ou namorada, com os nossos filhos. Então, tudo isso a gente precisa chegar um dia e entender que também são filhos de Deus e nos foram emprestados, no caso dos filhos, ou dos maridos e esposa que então são nossos cônjuges por enquanto, mas todos nós fazemos parte de uma mesma família espiritual. E um dia nós vamos nos desprender. Essa relação ela vai momentaneamente dar uma pausa, vamos dizer assim, porque a gente sabe que não termina. Aqueles que nós temos afeição, nós continuaremos sim a ter convívio no plano espiritual. Por isso que o Espiritismo ele é conhecido como consolador, porque nós sabemos que esse amor ele perdura por toda a eternidade. Todavia, há pessoas que quando têm essa visão mais estreita, que acham que a gente só vive uma vez, e se veem muito presas a uma pessoa, acabam causando aí processos, inclusive, obsessivos. Então, nós temos casos de mães que acabam desenvolvendo um processo obsessivo em relação aos seus filhos. Nós temos filhos que não conseguem entender o desencarne da mãe. A minha, por exemplo, desencarnou em maio de 2024. E no início, de fato, quando ela desencarnou, eu levei um tempo para processar. Mas eu sei que essa nossa separação é temporária e que o que eu mais prezo, o que eu mais rezo e o que eu mais oro é para que ela entenda e ela continue a sua evolução espiritual, para quando um dia eu passar para o plano espiritual, nós possamos nos reencontrar na melhor condição possível de ambos. Então, esse desapego, ele também é um exercício que nós devemos desempenhar ao longo da nossa existência terrena. Então, entendo que quando Jesus fala que aquilo que o verme come ou corrói, ele pode estar falando ali do corpo, né? Então, por isso que nós devemos nos desprender dos bens materiais, patrimoniais, mas entender também que a nossa relação com aqueles com quem nós amamos, ela um dia também aqui nesse plano, nessa existência, nessa experiência, ela vai ter uma pausa para que posteriormente nós possamos continuar a nossa relação no plano espiritual. Continuando aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus continua a falar: acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Então vejam que, em contraposição, quando ele fala que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, há aí uma conjugação do verbo que nós devemos acumular tesouros no céu. E aí eu pergunto para vocês, que tesouros são esses? O que eu poderia falar aí é que eu estou acumulando tesouro no céu. Algumas pessoas confundem isso com cargos, com funções. Exemplo, nós temos, inclusive no livro do Hermínio Corrêa de Miranda, Diálogo com as Sombras, é interessantíssimo. Para quem não leu ainda e gosta de mediunidade, ler. Ele traz vários testemunhos de mediúnicas que são realizadas, espíritos que se manifestam ali achando que ainda tem o seu cargo eclesiástico, né? Que ainda são padres, que ainda são bispos, ou que ainda são pastores, luteranos ou não, e que não conseguiram se desprender do status que comandavam uma congregação, uma igreja, enfim. E quando nós falamos sobre juntar tesouros no céu, nós não falamos nesse tipo de tesouro. Não é se querendo me desfazer ou dizendo que não é importante. É sim.
né? É toda a religião, tudo aquilo que fala de Deus, tudo aquilo que promove a mudança, a melhoria das pessoas é importante, sim. Mas é também um outro exercício a qual nós devemos nos desprender. Isso aqui vale também para o dirigente da casa espírita, né? O dirigente da casa espírita, um dia ele vai, mais do que todos, ele está ciente disso, que o trabalho que ele faz aqui é um trabalho que um dia vai chegar ao fim, né? Até mesmo aqui encarnado, quando ele tiver passar por enfermidades, ele vai entender que o centro espírita dele precisa de um sucessor. Então, quando nós nos apegamos a cargos, a funções, nós não estamos acumulando tesouros no céu. Continuam sendo tesouros terrenos. Então, quando nós falamos tesouros do céu, basta que nós entendamos aquilo que Cristo nos pede. Bom, em 2 mandamentos, Jesus ele resume todos os mandamentos, né, que antes eram 10 trazidos por Moisés, e ele fala: amai Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está resumida todos os mandamentos e todos os profetas. Então, quando nós desenvolvemos a caridade, quando nós desenvolvemos amor, tanto ao próximo quanto a nós mesmos, nós estamos sim acumulando tesouros no céu. Então, todo o progresso moral, todo o progresso intelectual que eu fizer, isso eu levo comigo. O caixão, ele não vai isolar, os vermes não vão comer e nem a ferrugem também vai ser capaz de comer. O meu corpo, sim, ele vai ser destruído. É um veículo do qual eu uso hoje em dia, do qual você usa hoje em dia, e que nós precisamos valorizar, não devemos demonizar. Eu vejo muita gente também demonizando o corpo, dizendo que não presta e fazendo mau uso ou não cuidando, quando na verdade nós devemos sim cuidar da nossa saúde, até para que nós possamos exercer da melhor forma a nossa missão aqui na Terra. Porque é completamente e plenamente possível uma pessoa ser materialmente rica e vibrar na escassez. Como nós podemos ter pessoas que são pobres, materialmente falando, de forma monetária, mas vibrar na abundância? Exemplo. Pessoal, quantas famílias ricas que nós sabemos aqui das nossas cidades, dos relacionamentos que nós temos aí com outras pessoas, ou até mesmo nos noticiários, de pessoas que têm fortunas e têm N problemas. Não tem paz no casamento, não tem paz na vida, não goza de uma boa saúde mental, não sabe que é o amor verdadeiro de uma esposa, de um esposo ou de um filho, porque a fortuna é mais importante e entra na frente de tudo. E quantas famílias nós vemos aí que passam por aperreio, como a gente fala aqui no Nordeste, em Fortaleza, passam por uma situação financeira mais complicada, mas que tem união, que tem amor. É um lar onde vibra a paz, onde o amor do esposo e da esposa existe de fato, onde é uma relação bonita entre pai e filho, de educação, de respeito. Aí sim, nós estamos falando da vibração da abundância. Então entendam, mesmo uma família pobre pode vibrar na abundância e uma família rica pode vibrar na escassez. Então por isso que não se trata de acúmulo de bens materiais, não se trata de acúmulo de patrimônio. A vida não pode e nem deve se basear nisso, porque nós vamos partir da premissa errada. Para finalizar o nosso quadro de hoje, e aí a parte que essa frase eu gosto muito de repetir, Jesus fala que porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, naquilo que a gente valoriza, é onde reside exatamente o nosso coração.
Então a gente vive a nossa vida em função disso, em função de algo. Se eu vivo a minha vida preocupado em ações, se eu vivo a minha vida preocupado em crescer a minha empresa, um dia pode ser que eu seja acometido por uma doença e tudo isso eu veja ficar para trás. E como eu falei, não vou levar nada disso, só que meu coração estava ali. Se todavia eu sei que aqui é uma experiência válida e necessária, a matéria é necessária para que nós possamos nos testar, para que nós possamos reparar erros, para que nós possamos colocar em teste tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual e para que nós possamos progredir, nós vamos colocar todo o nosso coração no plano espiritual, sempre fazendo com que a experiência aqui seja vivida em função da nossa vida, que é uma vida de espírito imortal. Então, amigos e amigas, deem uma lida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde Kardec e os espíritos acentuam e aprofundam muito mais essa discussão. Eu trouxe à tona aqui um pouco dessa visão espírita acerca dessa passagem do Evangelho de Mateus, e para a gente refletir um pouco mais sobre a nossa relação com a matéria, de como nós devemos tentar o máximo possível. Ninguém diz que é fácil, né? Ninguém diz que é fácil, mas colocar o peso certo na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o patrimônio, na nossa relação com o nosso emprego, com o nosso cargo, com o nosso status, com os nossos familiares, inclusive, e entender que tudo isso faz parte de uma grande experiência. Lembrando sempre que nós somos espíritos passando por uma experiência corpórea e não o contrário. Muita gente acha que nós somos corpos, pessoas passando por experiências espirituais. Lembrando sempre que a vida imortal é a vida do plano espiritual, que é o nosso mundo primário. Eu peço que vocês deixem um like, caso vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui outras passagens do Evangelho, qual nós possamos analisar sob a luz do Espiritismo. Tragam também aqui outras dicas do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos continuar esse quadro de estudar o Evangelho e trazer temas pertinentes ao nosso dia a dia, à nossa vida. Peço que você inscreva-se no canal Diálogos da Alma. É um canal espírita novo que precisa do seu apoio. E lembrando sempre o que Emmanuel diz, que disseminar o espiritismo também é uma forma de caridade. Então, se você puder me ajudar nessa missão, deixando um like, se inscrevendo e compartilhando, eu te agradeço muito. Te vejo muito em breve no próximo diálogo. Um grande e fraterno abraço.